Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre as bacterioses, aquele grupo aí de enfermidades causadas por bactérias, né? Mas antes nós vamos relembrar aqui alguns conceitos das bactérias, tá? Todas são unicelulares, formadas por uma única célula. Elas podem formar colônias, mas isso não quer dizer que se tornam pluricelulares, nada disso. Apenas um agrupamento aí de bactérias, tá? Possui formatos variados, a gente vai dar uma olhada aí nos formatos. Algumas são patogênicas, causadoras de doença, nem todas, algumas participam aí, são benéficos aí no ambiente, participam aí do ciclo do nitrogênio, etc. Mas sim, algumas são patogênicas, causadoras de doença. São procariontes, né, por isso são do grupo Monera. Eles não possuem um núcleo individualizado, com a carioteca igual ao nosso, tá? O material lá está disperso no citoplasma. Algumas possuem um DNA, né, que é chamado de plasmídio, que confere a essas células uma resistência, que termina se tornando um problema de saúde pública, porque são resistentes aí aos antibióticos. E os antibióticos o nosso principal trunfo aí no combate às doenças de origem bacteriana, ok? Com relação à transmissão, um alimento contaminado, uma água contaminada, um objeto contaminado, tá? São formas aí da pessoa terminar se pegando aí uma bacteriose. Picadas de pulgas, né? A gente tem o exemplo aí da peste negra, a peste bubônica, que dizimou aí muita gente aí no passado, que é transmitida por uma pulga. E que essa pulga ela termina se alojando aí nos pelos de ratos, roedores aí, e os ratos estão ali, muitas vezes no ambiente contaminado ali de lixo, restos ali, e termina se aproximando muito do ser humano, e essas pulgas podem passar aí a bactéria para o ser humano, tá? Carrapatos, como é o caso aí da febre maculosa que nós vamos comentar. Saliva, aí a pessoa tosse, espirra, né, próximo a outra pessoa, e a pessoa contaminada ali termina contaminando outros, tá? A prevenção, vacinação para alguns, lavar o alimento antes de ingeri-lo, né, os alimentos frescos, no caso o cozimento também é uma prevenção, fervura da água, esterilização de objetos cirúrgicos, né, que é mais aí associado ao ambiente hospitalar, porque você tem ali pacientes com bactérias, então precisa esterilizar os objetos ou objetos descartáveis aí, lembrando aí num destino adequado do lixo hospitalar para que evite outras formas de contaminação, ok? Aqui, com relação às formas, temos aqui uma bactéria, né? Então quando você abre aí você visualiza o DNA, tá? Esses pontinhos são ribossomos, tá? Essa bactéria aqui ela tem cílios e tem um flagelo, ok? Agora vamos aqui para as formas, né? Cocos, quando ela tem essa forma bem arredondada, tá? Então são cocos. Se tiver de duas a duas, são diplococos. Um enfileiramento aqui, ó, streptococcus. Tétrade, quando são de 4, 8 aqui, formando essa forma aqui geométrica, sarcinas, tá? Formar um cacho, parecido até como um cacho de uva, estafilococcus, tá? Os bacilos já tem essa forma aqui mais de bastão, de bastonete, né? Os bacilos. Diplobacilo quando você tem 2. Streptobacilos quando você tem aqui esse sequenciamento, tá? Cocobacilos quando você tem uma forma aí que fica entre cocos e bacilos. Espirilo já tem aqui a espiroqueta com essa forma aí, né? E tem os vibriões, tem essa forma aqui como se fosse de vírgula, tá? Então temos bactérias aqui com formas bem variadas, tá? E a gente encontra algumas doenças com esses formatos aqui, tá? Cocos, bacilos, espirilos, vamos ver alguma delas aqui. Começando aqui com a tuberculose, tá? Aqui tá o nome científico. Então é uma doença, é uma infecção que é muito ativa nos pulmões, tá? Então afeta principalmente os pulmões, pode ser grave, se não tratado. Então todas essas doenças podem ser tratadas com antibióticos. A tuberculose em especial tem a vacina, né, lá na infância, mas tem que cuidar, não pode deixar a doença evoluir. Então o quadro ele é bem típico, né? Tosse, essa tosse
muitas vezes com sangue, tá? Perda de peso, a pessoa fica com aquela apatia, perda de peso, sudorese, né? A pessoa suar muito à noite, é uma característica da tuberculose, febre alta, ok? A maioria são assintomáticos, né? Não vai apresentar nenhum sintoma, durante a sua vida toda você vai ter contato sim com a bactéria, tá? E tratamento antibiótico, ok? Então a tuberculose, ela matou também muita gente aí, na época não tinha ainda o antibiótico eficiente para o combate e nem a vacinação, e era comum você ver até em documentários, em filmes, em novelas, em seriados, essa representação. A pessoa muitas vezes ia para uma fazenda, uma área ali, para o ar, né, melhor para essa pessoa, né? E uma doença que causou muito preconceito também, a pessoa até falar, sai tuberculoso, né? Ficar com aquela ideia, pela magreza, pela tosse, por aquela sensação toda que o paciente passava para quem estava observando, ok? A pneumonia bacteriana, só lembrando que a pneumonia ela pode ter outras origens, tá? Pode ser viral, pode ser fúngica também. Aqui um representante que eu trouxe da bacteriana. Ela vai acometer aqui, né, parte do pulmão direito, pulmão esquerdo, todos os dois pulmões, causando muito desconforto, falta de ar na pessoa, tá? Dor nas costas, tá? Normalmente a entrada, no caso dessa bactéria aqui, ó, desse quadro de pneumonia bacteriana, a entrada acidental no pulmão vindo de outras infecções, de outros lugares do próprio corpo, tá? Muito difícil de uma pessoa para outra, ou por engasgamento, a pessoa está lá comendo e o alimento termina aqui, entrando aqui pela traqueia, se alojando aí, que não é o caminho, né, comum, o alimento tem que ir pelo esôfago, mas a pessoa se engasgou, a pessoa teve uma crise ali, tá? Então, ou mesmo um quadro de convulsão, então ela vai aspirar o vômito, muitas vezes o próprio vômito, e isso vai terminar causando a pneumonia bacteriana aí, tá? Ou aqui mesmo um agravamento da gripe, a pessoa está com o sistema imune bem debilitado, então desenvolve aí esse quadro. Antibiótico, tratamento, quanto mais cedo começar, melhor. A hanseníase, ela antigamente era conhecida como lepra, tá? Lepra. Tem até relatos na Bíblia sobre isso, tá? Causa lesões na pele e danos aos nervos. Afeta a pele, os olhos, o nariz e nervos periféricos. Os sintomas são manchas, tá, na pele, e essas manchas com bastante diminuição da sensibilidade, dormência, tá? Então, às vezes a pessoa até pode se aproximar aí de uma fonte de calor, aí uma chama, alguma coisa, e nem sentir, porque aquela área está insensível. A lepra pode ser curada, né, um período aí de 6 a 12 meses, com tratamento, com antibiótico, tá? Agora, evidentemente, quanto mais cedo começar, melhor. Também uma doença que causou muito preconceito, a pessoa até falava, é um leproso, né? Com aquele tom pejorativo de que a pessoa não pode ficar junto, não pode chegar perto, não pode, né? Os leprosos, tinha os leprosários, né? Que a pessoa ficava lá em isolamento, ok? A leptospirose é uma doença que ela é transmitida sobretudo pela urina do rato, tá? Então, a exposição direta ou indireta da urina de animais infectados, principalmente o rato, causando febre alta, dor de cabeça, sangramento, dores, calafrios, vômitos. Se não tiver tratamento, pode evoluir para um dano renal, um dano hepático e até mesmo a morte. Se combate com os antibióticos. Então, por ser transmitida pela urina de rato, quem é o grupo ali de risco? Pessoas que estão, de alguma forma, em contato com água contaminada, seja numa enchente, por exemplo, ou está manipulando ali, ou mesmo a pessoa vai lá fazer uma limpeza no quintal e aquele quintal está infestado de ratos, a pessoa termina pegando um objeto, não estava com luva, tá? Vai entrar em contato ali e pode adquirir aí a leptospira, né? E desenvolver o quadro da leptospirose, que é uma doença, tá? Se não tratada,
pode agravar e levar a óbito. A febre maculosa, ela é transmitida por esse carrapato aqui, tá? Então, o carrapato, ele tem a bactéria aqui, né? Nele, no carrapato, e pode picar uma capivara ou um outro mamífero lá. E naquela região tem bastante capivara, é um parque público, é um jardim ali que tem a capivaras, tá? Em algumas regiões do Brasil tem lugares que tem bastante capivara. A pessoa tá ali naquele gramado, lá nem percebe a aproximação aí do carrapato, né? E desenvolve aí a doença. É uma doença grave? Sim. Ela mata aí em 60% dos casos. Então tem que tomar cuidado, tá? É para os sintomas, tudo mais. Febre, dor de cabeça, dores musculares, pode haver erupções, geralmente com pele escura, com crosta no local devido à picada do carrapato. Tratamento imediato, não pode ficar esperando para ver o que é que acontece, tá? Você andou ali no parque, fez um piquenique, observou, viu ali uma picada de carrapato, tá? Observou ali, desconfia que então buscar orientação médica. A cólera, o vibrião aqui, que causa cólera, transmitida por água contaminada, por alimentos contaminados. Então, é muito comum você ver em países que não tem um sistema de esgoto sanitário ali eficiente, tá? Como é o caso alguns países da África, o Haiti, algumas regiões do Brasil. Então, é uma perda de água muito forte via diarreia, que leva a um quadro de desidratação, tá? Tem que ter a intervenção aí, o tratamento, né, com a reidratação, tomar soro, a utilização de antibióticos para combater, porque senão você vai perdendo ali, né, porque o objetivo da alimentação é nutrir-te, dar energia, te dar condições, né, você vai estar perdendo esse alimento via diarreia intensa, é um jato ali de diarreia, tá? Então tem que tratar. O tétano faz parte aí, né, de um grupo, né, do Clostridium, de bactérias que não são muito simpáticas ao oxigênio, tá? Então, normalmente a gente associa tétano a coisas enferrujadas, no caso aqui é um prego, porque o prego ele tá lá na natureza, então ele enferruja. Não é o ferrugem, tem gente que acha que é o ferrugem que causa o tétano, não. Mas tá ali, a chance daquele prego enferrujado ter bactérias aumenta, tá? Pelo tempo de exposição que está ali. E aí o ferrugem vai dar um ambiente protetor que a bactéria gosta, né? Longe de oxigênio. Na verdade, ela forma os esporos dela justamente aguardando uma oportunidade de estar num ambiente sem oxigênio. Aí a pessoa ali se feriu com um prego, né? Houve uma infecção aqui, como é o caso do pé do garoto aqui, necrosou aquele tecido e é uma sinalização para a bactéria de que o ambiente se tornou favorável a ela, tá? Porque necrosou, não tem oxigênio, ela, opa, não tem oxigênio aqui, eu não gosto de oxigênio, eu vou poder multiplicar. Então ela termina se dividindo, né, ali, afeta nervos, tá? O grande problema delas, contrações musculares, tá? Especialmente na mandíbula, no pescoço, que pode interferir na respiração e causar a morte. O tratamento tem que ser imediato, tá? Existe soro antitetânico, né, vacina aí antitetânica, mas tem que ser imediato a intervenção. A pessoa pode vir a óbito aí com uma falta de ar, musculatura toda aí comprometida. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.